Mindset, a nova psicologia do sucesso, da professora Carol S. Dweck. Este não é apenas um livro de psicologia popular. É uma obra seminal que redefiniu nossa compreensão sobre potencial, realização e a própria natureza da inteligência. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Prefácio e introdução. A semente de uma revolução conceitual. Antes de mergulharmos nos capítulos, é crucial estabelecer o contexto. Carol S. Dweck, psicóloga de renome mundial na Universidade de Stanford, passou décadas pesquisando como as pessoas lidam com o fracasso. Sua pesquisa, inicialmente com crianças, revelou um padrão tão fundamental e poderoso que ela o batizou de mindset ou mentalidade. A introdução do livro apresenta os dois polos conceituais que serão explorados em detalhes. Mentalidade fixa. Fixed Mindset, a crença central de que nossas qualidades, inteligência, talento, personalidade são traços fixos, esculpidos em pedra. Você tem uma certa quantidade, e seu objetivo é prová-la repetidamente, evitando ao máximo falhas que possam contradizer essa crença. Mentalidade de crescimento. Growth Mindset, a crença central de que suas qualidades básicas são coisas que você pode cultivar através de seus esforços, estratégias e a ajuda de outros. Embora as pessoas possam começar com diferentes aptidões e interesses, todos podem mudar e crescer através da aplicação e experiência. Dweck não apresenta isso como uma mera dicotomia positiva versus negativa. Ela demonstra, através de evidências empíricas robustas, como essas crenças internas sobre nós mesmos moldam externamente todo o curso de nossas vidas. Como aprendemos, como nos relacionamos, como lideramos e como encaramos os desafios. Análise capítulo a capítulo, aprofundada e crítica. Capítulo 1. Os dois mindsets. Núcleo do capítulo. Este capítulo é a fundação da obra. Dweck expande os conceitos introdutórios, ilustrando-os com exemplos vívidos de sua pesquisa. O experimento seminal é apresentado. Ao oferecer a crianças quebra-cabeças simples e depois desafiadores, ela observou duas reações radicalmente diferentes. Algumas abraçaram o desafio maior, enxergando-o como uma oportunidade emocionante, sinal de uma mentalidade de crescimento e formação. Outras se recusaram, preferindo refazer os quebra-cabeças mais fáceis para provar seu sucesso inicial, temendo que falhar no difícil os rotularia como não inteligentes, a essência da mentalidade fixa. O mundo da mentalidade fixa é um mundo de labéus e veredictos. Cada situação é posta à prova. Vou ter sucesso ou fracassar? Vou parecer inteligente ou burro? Serei aceito ou rejeitado? A necessidade de validação constante é imperiosa. O mundo da mentalidade de crescimento é um mundo de possibilidades e potencial. Cada situação é uma pergunta: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar? O foco não está no julgamento imediato, mas no processo de alongamento e desenvolvimento a longo prazo. Análise e profundidade. Nuance filosófica. A mentalidade fixa ecoa uma visão essencialista da natureza humana, onde cada indivíduo possui uma essência imutável de inteligência e caráter. A mentalidade de crescimento, por outro lado, ressoa com filosofias existencialistas e pragmáticas, onde o eu é um projeto em constante construção, definido mais por suas ações e escolhas do que por um destino pré-determinado. Conexão com a neurociência. Dweck fundamenta sua teoria na plasticidade neural. O cérebro não é um órgão estático, é como um músculo que se fortalece com o uso. A mentalidade de crescimento está alinhada com esta realidade biológica. Novas experiências e aprendizados criam literalmente novas conexões neurais. A mentalidade fixa, portanto, é uma negação psicológica de uma realidade fisiológica. Interpretação crítica. Dweck é cuidadosa ao não romantizar a mentalidade de crescimento. Ela não é sobre se sentir bem o tempo todo ou acreditar que tudo é possível. É sobre abraçar o desafio apesar do desconforto, persistir diante do fracasso, e ver o esforço não como um sinal de fraqueza, mas como caminho para a maestria. É uma mentalidade profundamente realista. Capítulo 2. Dentro dos mindsets. Núcleo do capítulo. Aqui, Dweck mergulha nas consequências internas de cada mindset. Ela explora como alguém com uma mentalidade fixa experimenta o sucesso e o fracasso. Para a mentalidade fixa, o sucesso é sobre validar sua inteligência inata. O fracasso não é um evento, mas uma identidade. Um fracasso em uma prova não significa eu falhei nesta prova. Significa eu sou um fracasso. Isso gera uma necessidade patológica de se provar superior aos outros, levando a comportamentos arrogantes ou, paradoxalmente, a uma profunda insegurança e aversão ao risco. Para a mentalidade de crescimento, o sucesso é sobre dar o seu melhor e aprender.
O fracasso é uma informação dolorosa, mas não uma condenação. É um problema a ser enfrentado, processado e aprendido. A identidade permanece intacta. Eu falhei nesta prova não contamina o eu. A autoestima é construída não em ser perfeito, mas em se desafiar e crescer. Análise e profundidade. Nuance psicológica. Este capítulo desmonta a cultura da busca pela autoestima que prevaleceu por décadas. Dweck argumenta que elogiar a inteligência inata das crianças, "você é tão inteligente", é, na verdade, tóxico. Isso as coloca na mentalidade fixa, tornando-as vulneráveis ao fracasso. A verdadeira autoestima, ela propõe, surge da coragem de enfrentar desafios e da resiliência para se recuperar dos contratempos. O papel do esforço. A diferença na percepção do esforço é crucial. Na mentalidade fixa, se você precisa se esforçar, é porque não é talentoso o suficiente. O esforço expõe sua fraqueza. Na mentalidade de crescimento, o esforço é o que torna você talentoso. É o motor do crescimento. Interpretação crítica. Dweck toca em um dos mecanismos de defesa mais comuns da mentalidade fixa, a autossabotagem. Se uma pessoa acredita que sua inteligência é fixa, é mais seguro nem tentar do que tentar e falhar, o que seria uma prova definitiva de sua inadequação. Isso explica por que tantos alunos brilhantes evitam cursos desafiadores e por que tantos profissionais estagnam em suas carreiras. Capítulo 3. A verdade sobre a capacidade e realização. Núcleo do capítulo. Este é o capítulo da desconstrução do talento natural. Dweck apresenta uma miríade de evidências, de estudos em sala de aula a análises de grandes empreendedores, para argumentar que a aptidão inicial raramente prediz o sucesso a longo prazo. O que prediz é a mentalidade. Ela cita o exemplo de atletas como Michael Jordan, que foi cortado do time de basquete do colégio, ou de artistas como Jackson Pollock, que lutou por anos para encontrar sua voz. Sua genialidade não foi revelada. Foi construída através de uma perseverança obstinada alimentada por uma mentalidade de crescimento. O capítulo mostra como alunos medianos, quando expostos a intervenções que ensinam a mentalidade de crescimento, superam academicamente alunos dotados que permanecem em uma mentalidade fixa. Análise e profundidade. Nuance sociológica e educacional. Dweck lança um dardo direto no coração de sistemas educacionais que segregam alunos por habilidade em tenra idade. Ela argumenta que isso cria profecias autorrealizáveis. Os alunos colocados nas trilhas baixas internalizam a mentalidade fixa e param de se esforçar, enquanto os das trilhas altas ficam com medo de perder seu status. A implicação é que a educação deve ser sobre alongamento para todos, não sobre rotulagem. O mito do natural. A autora conecta a mentalidade fixa ao mito cultural do gênio natural, a ideia romântica de que grandes conquistas surgem do nada, sem esforço. Isso é não apenas falso, mas também desencorajador, pois faz com que as pessoas desistam ao primeiro sinal de dificuldade, acreditando que se fosse para ser, teria sido fácil. Interpretação crítica. Este capítulo é um poderoso antídoto contra o determinismo. Ele não nega que existem diferenças iniciais de aptidão, mas nega veementemente que essas diferenças sejam destinos. O ambiente, pais, professores, chefes, que enfatiza o processo, a estratégia e o esforço pode ativar o potencial adormecido em qualquer indivíduo. Capítulo 4. Esporte. A mentalidade de um campeão. Núcleo do capítulo. Dweck aplica sua teoria ao mundo dos esportes, um domínio onde o talento natural é frequentemente mitificado. Ela contrasta atletas com mentalidade fixa, que muitas vezes são estrelas precoces mas não evoluem, com atletas de mentalidade de crescimento, que usam cada vitória e derrota como dados para melhorar. O exemplo de John McEnroe, fixo, versus Michael Jordan, crescimento. McEnroe, talentosíssimo, via cada erro como uma catástrofe pessoal, culpando juízes, raquetes e o público. Jordan, talvez o maior competidor de todos os tempos, era obcecado por melhorar até seus pontos fortes, estudando gravações e praticando incessantemente. Para ele, o sucesso era um processo, não um título. A mentalidade de crescimento no esporte é sobre aprender com a derrota, não apenas comemorar a vitória. É sobre buscar desafios maiores, não descansar sobre os louros. Análise e profundidade. Caráter versus confiança. Dweck faz uma distinção crucial. A mentalidade de crescimento não é sobre pensamento positivo ou confiança. É sobre caráter, a disposição de enfrentar adversidades, de trabalhar arduamente quando ninguém está olhando, e de assumir a responsabilidade pelo próprio desempenho. A confiança verdadeira é um subproduto desse caráter, não um precursor. A cultura do vencedor nato. Este capítulo é uma crítica à cultura esportiva que busca identificar campeões cada vez mais jovens,
colocando-lhes uma pressão imensa para performar e um medo paralisante de não corresponder às expectativas. Isso sufoca o desenvolvimento a longo prazo em favor da validação imediata. Interpretação crítica. A lição vai além do esporte. É uma metáfora para qualquer performance na vida, nos negócios, nas artes, na academia. A busca pela maestria, crescimento, é sempre superior à busca pela validação, fixo. Capítulo 5. Negócios, Mindset e Liderança. Núcleo do capítulo. A lente agora se volta para o mundo corporativo. Dweck examina como a mentalidade de um CEO ou líder pode definir a cultura de uma empresa inteira e, consequentemente, seu sucesso ou fracasso. Líderes de mentalidade fixa buscam provar sua genialidade superior. Eles precisam ser os mais inteligentes da sala. Isso os leva a cercear críticas e discordâncias, sentirem-se ameaçados por talentos abaixo deles, culpar outros por fracassos, priorizar o lucro trimestral e a aparência de sucesso sobre inovação e o crescimento a longo prazo. A queda da Enron é analisada sob esta ótica. Líderes de mentalidade de crescimento acreditam no desenvolvimento próprio e de sua equipe. Eles buscam feedback e admitem erros, cultivam talentos e se alegram com o sucesso de seus subordinados. Veem os contratempos como problemas a serem resolvidos em conjunto. Valorizam a aprendizagem organizacional e a inovação constante. Jack Welch da GE, posteriormente, Satya Nadella da Microsoft são citados como exemplos. Análise e profundidade. Cultura de inovação versus cultura de genialidade. Uma empresa de mentalidade fixa busca contratar estrelas para depois mantê-las em silos, provando seu valor. Uma empresa de mentalidade de crescimento busca contratar pessoas curiosas e resilientes e criar uma cultura colaborativa, onde as ideias são compartilhadas e testadas sem medo. A segunda é infinitamente mais inovadora. O CEO tolo. Dweck introduz um conceito poderoso. O líder de mentalidade fixa, ao cercar-se de psicofantes e evitar más notícias, torna-se progressivamente mais burro e desconectado da realidade. A humildade da mentalidade de crescimento é, na verdade, uma vantagem estratégica de inteligência coletiva. Interpretação crítica. Este capítulo é um tratado sobre liderança servidora e humilde décadas antes desses termos se tornarem moda. Ele fornece um framework científico para entender por que certas empresas prosperam no longo prazo enquanto outras, aparentemente invencíveis, entram em colapso. Capítulo 6. Relacionamentos, amores e inimigos, a mentalidade interpessoal. Núcleo do capítulo. Talvez o capítulo mais humano e comovente. Dweck aplica a teoria dos mindsets aos relacionamentos amorosos, de amizade e familiares. Mentalidade fixa nos relacionamentos. A crença de que um relacionamento deve ser perfeito e que os parceiros devem ser almas gêmeas que leem mentes e nunca cometem erros. Cada desentendimento é uma ameaça existencial. Se discordamos, significa que não somos feitos um para o outro. A vergonha e a culpa são predominantes. A necessidade de estar certo supera a necessidade de ser feliz. Mentalidade de crescimento nos relacionamentos. A crença de que os relacionamentos são construídos, não encontrados. Os problemas são inevitáveis e são oportunidades para se aproximar, entender melhor o parceiro e crescer juntos. A comunicação, a negociação e o perdão são habilidades a serem praticadas. Análise e profundidade. O mito da alma gêmea. Dweck desmonta romanticamente o conceito de alma gêmea como uma armadilha da mentalidade fixa. Ela propõe o conceito de parceiro de crescimento, alguém com quem você se compromete a evoluir, não alguém que completa você magicamente. Vergonha e vulnerabilidade. Este capítulo dialoga diretamente com o trabalho de Brené Brown, embora não citado. A mentalidade fixa torna as pessoas hipersensíveis à rejeição e à vergonha. A mentalidade de crescimento permite a vulnerabilidade, a coragem de expressar necessidades e medo sem medo de que isso destrua o relacionamento. Interpretação crítica. A aplicação aqui é profunda. Ela sugere que a terapia de casal muitas vezes falha porque tenta consertar comportamentos sem antes abordar a mentalidade subjacente que o gera. Mudar de ele nunca me ouve. Julgamento fixo. Para como podemos melhorar nossa comunicação? Pergunta de crescimento. É uma transformação radical. Capítulo 7. Pais, professores e treinadores. Como as mentalidades são transmitidas. Núcleo do capítulo. Um capítulo de colossal importância prática. Dweck investiga como os adultos figuras de autoridade inadvertidamente incutem mentalidades fixas em crianças e jovens. A linguagem do elogio. Este é o ponto central. Elogiar a inteligência. Uau, você tirou 10. Você é tão inteligente. Ensina a mentalidade fixa.
Elogiar o processo. Uau, você tirou 10. Vejo que você estudou muito, revisou suas anotações e se concentrou. Ensina a mentalidade de crescimento. A armadilha do você pode ser qualquer coisa que quiser. Dweck argumenta que este mantra bem-intencionado é vazio sem a estrutura do como. É melhor dizer, vamos descobrir como você pode alcançar isso. Qual plano podemos traçar? Professores que acreditam que a inteligência é fixa tratam alunos lentos como causas perdidas. Professores com mentalidade de crescimento acreditam no potencial de todos e encontram maneiras de alcançar cada aluno. Análise e profundidade. Nuance educacional revolucionária. Este capítulo deveria ser leitura obrigatória para todos os educadores. Ele muda o foco da seleção para o desenvolvimento. Em vez de procurar os melhores alunos, o sistema deve se dedicar a tornar todos os alunos melhores. Consequências não intencionais. Dweck mostra com clareza brutal como o desejo de elevar a autoestima das crianças através de elogios fáceis à sua inteligência produziu, na verdade, uma geração mais frágil, com medo de desafios. É um dos insights mais contraintuitivos e importantes do livro. Interpretação crítica. A mensagem é que a transmissão do mindset não é sobre o que você é, mas sobre o que você valoriza e comunica. Um pai pode ter tendências fixas, mas se ele conscientemente elogiar o esforço, a estratégia e a perseverança de seu filho, estará plantando sementes de crescimento. Capítulo 8. Mudando de mentalidade. Núcleo do capítulo. O capítulo final é um manual de Hope and Agency. Dweck deixa claro que a mentalidade não é um traço de personalidade imutável, é uma crença aprendida e, como tal, pode ser desaprendida e substituída. Reconhecer a voz da mentalidade fixa. O primeiro passo é se tornar consciente do diálogo interno da mentalidade fixa. E se você falhar? As vão rir de você. É melhor desistir. Responder com a voz da mentalidade de crescimento. O segundo passo é aprender a responder a essa voz. A maioria das coisas worth doing são difíceis de primeira. Se eu falhar, aprenderei algo. Vou dar meu melhor. Aceitar que a jornada é contínua. Ninguém vive permanentemente em uma mentalidade de crescimento. Todos temos gatilhos que nos levam de volta ao modo fixo, críticas, fracassos, comparações. A mudança é um processo de vigilância constante e prática deliberada. Análise e profundidade. A metáfora da jornada, não do destino. Dweck evita um final feliz simplista. Adotar uma mentalidade de crescimento não é chegar a um estado de graça permanente, é embarcar em uma jornada vitalícia de aprendizado e autodescoberta. É uma luta, mas uma luta digna e empoderadora. Aplicação terapêutica. As técnicas que ela descreve são profundamente alinhadas com a terapia cognitivo-comportamental, TCC, que trabalha na identificação e reformulação de pensamentos distorcidos. Dweck fornece um framework específico e poderoso para essa reformulação. Interpretação crítica. Este capítulo é um antídoto contra a leitura errada do livro. Alguns críticos dizem que a mentalidade de crescimento pode ser usada para culpar o indivíduo por não pensar positivamente o suficiente. Dweck antecipa isso. Ela não nega os obstáculos sistêmicos e reais que as pessoas enfrentam. Ela simplesmente argumenta que, diante de qualquer obstáculo, uma mentalidade de crescimento oferece mais ferramentas para superá-lo do que uma mentalidade fixa. Análise crítica geral. Estilo, estrutura e impacto. Estilo do autor. Carol Dweck escreve com a clareza e precisão de uma acadêmica de primeira linha, mas com a paixão de alguém que truly acredita no potencial humano. Seu estilo é acessível, repleto de histórias e exemplos concretos que ilustram conceitos abstratos. Ela evita jargões desnecessários, tornando a psicologia de alto nível digestível para o leigo. Estrutura narrativa. A estrutura do livro é lógica e persuasiva. Ela começa definindo os conceitos, depois demonstra suas consequências em domínio-chave da vida, esporte, negócios, amor, e finaliza com um guia prático para mudança. Cada capítulo constrói sobre o anterior, criando uma argumentação irrefutável. Conexões históricas e filosóficas. Como explorado, o livro é uma ponte entre a psicologia moderna e debates filosóficos antigos sobre livre-arbítrio versus determinismo, essencialismo versus existencialismo. Ele se alinha com a tradição pragmática americana de William James e John Dewey, que enfatizavam a experiência e o crescimento. Impacto e legado. Mindset é um daqueles raros livros que alteram a cultura. Seu impacto na educação foi seismic, levando escolas ao redor do mundo a reformularem seus sistemas de elogio e avaliação. No mundo corporativo, tornou-se um texto fundamental para treinamento de liderança e desenvolvimento organizacional. Popularizou termos que agora são ubíquos. Mais importante,
deu a milhões de pessoas uma lente nova para entender seus sucessos e fracassos, substituindo a culpa e a impotência por agency e hope. Conclusão final: a liberdade de crescer. Mindset, a nova psicologia do sucesso é, em última análise, um livro sobre liberdade. A mentalidade fixa é uma prisão de julgamento constante, onde você é eternamente refém de uma ideia fixa de si mesmo. A mentalidade de crescimento é a chave dessa prisão. Não é um livro que promete sucesso fácil. Pelo contrário, ele promete significado. Ele argumenta que a jornada do crescimento, com todos os seus tropeços, esforços e aprendizados, é infinitamente mais gratificante do que a ilusão do talento perfeito e imutável. A obra de Carol Dweck é um convite solene e empoderador para abandonarmos a necessidade de provar nosso valor a cada momento, e, em vez disso, nos dedicarmos à missão eternamente gratificante de construí-lo. É um convite para entrar na arena, não como um deus imune ao fracasso, mas como um humano corajoso, imperfeito e em constante evolução. E nessa arena, o verdadeiro sucesso não é a coroa no final, mas a pessoa em que nos tornamos a cada dia de luta. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas.